Olá, amados, estamos de volta com mais um episódio da nossa série Edificando. Eu queria compartilhar com vocês hoje algo que tem sido recorrente nesses últimos dias e é um assunto, digamos que um pouco delicado, porque lida com a tensão que existe, nas pessoas que têm demonstrado as suas ideias, seus pensamentos, as suas doutrinas, especialmente nas mídias sociais e na internet. Eu queria ler um texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 5, que diz assim: Mas você precisa saber disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois as pessoas serão egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem afeição natural, implacáveis, caluniadoras, sem domínio de si, cruéis, inimigas do bem, traidoras, atrevidas, convencidas, mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe dessas pessoas também. Nós vemos aqui Paulo instruindo a Timóteo em relação a tempos difíceis que viriam, em relação à postura de algumas pessoas. E a gente leu aqui uma lista de uma série de adjetivos que são complicados, são muito difíceis de a gente agrupá-los todos numa pessoa apenas. Mas aqui ele fala de uma ampla postura de várias pessoas, que certamente uma só não detém todas elas na sua conduta, mas de uma certa forma parte delas com certeza. Mas eu queria destacar algumas dessas palavras que Paulo citou aqui. Eu gostaria de destacar a palavra egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes, ingratas e caluniadoras. Hoje em dia, a gente percebe que muitas pessoas, por conta da projeção da mídia social, de plataformas de vídeo, onde a internet leva a pessoa para muitos lugares, ela leva as pessoas para lugares onde certamente fisicamente ela não chegaria. Virou-se um campo onde as pessoas buscam um certo protagonismo, elas buscam fazerem os seus nomes conhecidos, as suas ideias conhecidas, e em relação a isso, tudo bem, a internet está aí, a tecnologia está aí, esses novos tempos estão aí para serem de fato utilizados. Mas o problema é que, às vezes, pessoas com essas características, elas se projetam e elas buscam esse protagonismo por meio das suas ideias, das suas teologias, das suas doutrinas. E muitas vezes essas pessoas elas tentam, de alguma forma, desrespeitar ou ridicularizar a postura de quem pensa diferente do que ela pensa. Ela coloca, vamos pensar aqui primeiramente num campo espiritual, no campo da igreja, ela coloca a sua doutrina acima das outras, ela começa a se projetar, tentando pregar um evangelho que não tem a função ou objetivo de alcançar o perdido, mas ela prega um evangelho tentando alcançar pessoas que de repente estão ali no começo da sua jornada cristã ou ainda não têm os fundamentos necessários para refutar algumas direções ou ideias. Então, esse evangelho, esse tipo de postura crítica, ácida em relação a outras igrejas, a outras doutrinas, a outras visões, elas visam nada mais, nada menos do que angariar seguidores para eles, e não se preocupa muito com a pregação para aquele que está totalmente enganado pelo pecado, pelo engano, e está encarcerado pelo inimigo em várias questões das suas vidas. Não. Eles, na verdade, eles tentam angariar seguidores daqueles que já estão ligados a algum tipo de igreja, a algum tipo de visão, a um ministério, que já praticam uma certa doutrina, ainda que essas pessoas nem tenham tanto entendimento em relação às suas práticas e liturgias, e é justamente nessa ignorância que esses buscam angariar os seus seguidores e aumentar o nível das pessoas, ou do número das pessoas que o seguem, que o acompanham, que dão ali os seus likes e acompanham as suas
ideias, os seus vídeos, os seus áudios, podcasts, enfim, todo tipo de plataforma que essa pessoa pode usar. Amados, a gente percebe que Paulo ele já previa essas coisas e ele fala com Timóteo em relação a esse tipo de postura, justamente de pessoas que estariam debaixo de um espírito errado, tentando fazer com que as suas ideias ou os seus pensamentos ou as suas condutas, atitudes, ideias no sentido mais amplo fossem aceitas, né? E é interessante que logo depois que a gente leu esses 5 versos, né, do capítulo 3 de Timóteo, logo para frente no verso 14, Paulo fala assim: quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Nós vemos Paulo falando para Timóteo que certamente pessoas viriam com todo tipo de intenção, muitas pessoas com intenções corretas e puras, porém outras pessoas com intenções obscuras, né? Escusas no sentido de não abrir declaradamente aquilo que de fato está lá no íntimo, as suas verdadeiras intenções, que são de autopromoção. Então Paulo alerta a Timóteo dizendo o seguinte: olha, permanece naquilo que você aprendeu, fica naquilo que você ouviu, permaneça nisso, porque você sabe de quem você aprendeu. Então, se a gente extrair desse princípio do que Paulo estava instruindo Timóteo, a gente vai ver que isso hoje é muito real. E, na verdade, isso sempre foi real na história da igreja. Nós vemos, por exemplo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, como Paulo ele precisa, ao longo de toda a segunda carta aos Coríntios, defender o seu ministério, o seu apostolado e a sua autoridade diante da igreja, que estava sendo questionada por pessoas que estavam tentando se infiltrar e trazer ali as suas ideias, as suas posições e angariar seguidores, trazendo inclusive divisão para a igreja. Então Paulo ele argumenta ao longo dessa carta, né, várias questões que são importantes, ao ponto de, um momento, Paulo, no capítulo 3 de 2 Coríntios, logo no início do capítulo, no verso 1, ele diz assim: estamos nós começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendações para vocês ou pedi-las a vocês? Aí Paulo afirma: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Paulo está falando do ministério dele, apostólico, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos vossos corações. Perceba como Paulo aqui ele argumenta, né, em relação à sua representatividade diante da igreja de Coríntios, que era uma igreja que ele tinha ajudado a formar, a estabelecer, a edificar aquela igreja, não apenas num grupo de pessoas, mas especialmente na sua liderança, nas suas bases, nos seus fundamentos. E Paulo aqui, ele argumenta ao longo de todo esse livro, mas aqui a gente vê, digamos que algo que representa muito todo o teor da carta. Quando ele fala assim: você acha que vocês precisam que eu fique me defendendo diante de vocês? Não, vocês são a nossa carta. Vocês foram gerados pelo nosso ministério. Há algo que Deus gerou nesse processo e ninguém pode tirar isso, ninguém pode anular isso. O fato é que normalmente, amados, sempre isso vai existir, como já existiu na igreja, pessoas que vão buscar implementar alguma linha de ideia, de doutrina, de pensamento revolucionário, né? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, algo com um termo, né, que é novo, recentemente novo, que é o termo lacração, né? As pessoas querem lacrar, pessoas querem dar uma resposta definitiva para aquilo que eles estão apresentando, querem ser seguidos, vêm com frases de efeito, enfim, vêm com um monte de novidades ou novos tipos de interpretações para tudo em relação ao mundo, mas também em relação às questões espirituais. Muitas pessoas estão reinterpretando a Bíblia segundo os seus próprios olhos e intenções
e vendem isso de maneira aberta na internet, e o grande problema é que muita gente sem entendimento acaba embarcando nesse tipo de postura, de pensamento, de doutrina alternativa e acabam seguindo essas ideias. O problema é que quando a pessoa ela desmerece o lugar que ela aprendeu, como Paulo fala com Timóteo, Paulo fala assim, olha, lembra do que você aprendeu. Permaneça naquilo que você aprendeu e saiba de quem você aprendeu. Você sabe disso. Paulo, ele lembra Timóteo a respeito dessas coisas, só que tem pessoas que acabam não lembrando, não considerando o lugar, mas também as pessoas que Deus estabeleceu para que uma determinada pessoa fosse edificada, ensinada, inserida no corpo, fosse apresentada ao seu propósito de vida, de existência, que está primeiramente ligado com o propósito de Deus. E assim a gente vê muita gente perdida, muita gente confusa, porque houve discursos antagônicos, houve discursos que muitas vezes não se encaixam, né? Porque existe algo que é puro, mas também existe algo que não é puro. Existem intenções, existem ideias que são alternativas, que visam muito mais trazer seguidores do que produzir discípulos para Jesus. Saiba, amados, que por mais bonitinho que seja alguns discursos, algumas teologias, por mais que isso traga de alguma maneira algum tipo de conforto para a sua alma, ou por que não dizer para a sua carne, esses discursos, na verdade, eles estão longe daquilo que a Bíblia propõe. A Bíblia, ela está recheada de promessas e de grandes promessas para nossas vidas, para a vida vindoura, para a nossa vida presente também. Mas ela nunca negou alguns desafios e nenhum sacrifício que nós precisamos dar para o Senhor em relação a um sacrifício de louvor, a uma postura que nós devemos ter. E a Bíblia também vai trazer que nós precisamos morrer na nossa carne, morrer para as nossas vontades, para viver a vida de Cristo. Porque se morresses com Cristo, é certo que com Ele também vivereis. Então, isso é o Evangelho puro e simples, de uma forma que confronta aquilo que a nossa carne ama demais, que é o conforto, que é a bênção, que é a vitória a todo custo, que é o triunfalismo, que é uma liberdade que vai além dos limites que a própria palavra estabelece para nós. É claro que a Bíblia fala de liberdade, fala no Novo Testamento especialmente que nós somos livres, porém às vezes a gente pode pensar que é livre fazendo tudo que a gente quer, mas pelo fato de fazermos tudo o que queremos, nos tornamos escravos. Um dia, alguns religiosos falaram isso para Jesus. Nós somos livres, nós somos descendência de Abraão. E Jesus falou, não, vocês não são livres, vocês são escravos do pecado. E vocês não são livres, porque vocês dizem que são filhos de Abraão, mas se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. E qual foi a postura de Abraão? Foi a postura de um servo que obedecia a Deus, que andava dentro de um limite. Nem sempre na sua vida foi assim, mas enquanto ele fez, ele estava ali cercado por um limite que Deus estabeleceu, a ponto de Deus inclusive pedir a ele o maior sacrifício que ele poderia dar, que era o seu filho. Isso é a Bíblia, isso é o Evangelho. Evidentemente hoje nós não vamos chegar no nível tão extremo como foi o caso de Abraão ou de outros homens que a gente encontra na Bíblia. Mas o mesmo Espírito está presente na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, que muitas vezes irão de encontro, né, em termos contrários a esses ensinos e a esses homens, né, que hoje tentam ensinar algo alternativo que nos isenta de qualquer tipo de desafio, de luta, que nos isenta de questões básicas da vida cristã. E se eu pudesse falar para vocês, tome cuidado com isso. Eu queria chamar, né, esse vídeo, esse áudio que nós estamos produzindo aqui, de cuidado com a fonte que você bebe. Cuidado com a fonte que você bebe. Deus estabeleceu na sua casa, na sua família espiritual, na sua igreja local, na congregação na qual você faz parte, pessoas para que elas possam te instruir, edificar a sua vida, te conduzir num caminho de crescimento e de avanço espiritual. No capítulo 4 de Efésios, no verso 11 em diante, nós vemos ali que o próprio Senhor Jesus, ele dividiu ministérios na igreja, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres,
para edificar a igreja, para preparar a igreja para a obra do ministério. E um pouco mais para frente, Paulo, ele fala que esse mover de autoridade dentro da igreja, de responsabilidade com as vidas que estão dentro do ministério local, eles vão ter o objetivo de que os crentes não sejam mais como crianças, como meninos, como as versões da Bíblia elas apresentam. Estou citando aqui o verso 14 de Efésios capítulo 4, arrastados por todo lado, por todas as ondas, por ventos de doutrina, pela artimanha de pessoas que pela astúcia induzem ao erro. Se está escrito assim na nossa Bíblia, em relação ao que nós lemos lá em 2 Timóteo, que eu estou citando agora em Efésios capítulo 4, no verso 14, é porque existe esse perigo real. E eu comecei esse vídeo dizendo que era um assunto um pouco delicado. Por quê? Porque certamente parece que nós, líderes da igreja, estamos fazendo isso para promover a nossa autoridade, mas não é isso. Eu estou falando a respeito desse tema porque é algo que acontece e é uma advertência bíblica recorrente no Novo Testamento. Se não fosse assim, hoje eu não estaria falando nada a respeito desse assunto. Então, nesses últimos tempos, como a gente começou a ler, isso vai se multiplicar. E está se multiplicando porque, de fato, a tecnologia tem dado voz e maior alcance a esse tipo de pessoa. Na verdade, eu penso que quanto mais nós dedicamos a nossa vida a cuidar de pessoas ligadas ao nosso ministério, à nossa congregação, ao corpo local, à igreja local, a gente não vai ter tanto tempo para ficar produzindo coisas para fora. A gente vai focar a nossa vida e dedicar o nosso tempo a ensinar, a discipular as pessoas para que essas pessoas possam olhar para o Senhor e servir ao Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele organiza a igreja, né, a igreja local, como uma família. E dentro dessa família, nós vamos ver pessoas com mais autoridade e outras com menos autoridade. O reino de Deus funciona assim, funciona de maneira hierárquica, não tem como nós negarmos isso. Nos céus funciona assim, em Israel funcionava assim, na velha aliança funcionava assim e na nova aliança funciona assim também. Como na igreja nós vemos esse padrão, mas esse padrão de autoridade está diretamente ligado à responsabilidade e ao compromisso de que essas pessoas que têm autoridade, elas assumem em relação às pessoas às quais Deus confia. E nesse contexto nós vemos que não é autoridade por autoridade, não é apenas uma projeção midiática, não é apenas um protagonismo de ideias, é realidade de vida, é compromisso com as pessoas que Deus acrescenta no corpo da igreja. Esse compromisso é diário, esse compromisso é no dia a dia. Só que infelizmente muitas pessoas acabam se vislumbrando, se encantando com aquilo que ela vê pela tela do celular, pela sua televisão, por algum dispositivo, de maneira virtual, sem conhecer a realidade da vida daquela pessoa e sem ela própria ter bases para avaliar se aquilo que está sendo ensinado e dito tem bases e fundamentos bíblicos ou não. Mas eu gostaria de trazer essa reflexão para que você avalie, para que você pense em que tipo de fonte que você tem bebido. E se você tem ouvido algumas coisas, que hoje até eu ouço muitas coisas e leio muitas coisas que a gente acaba buscando na internet, não há problema nisso, desde que você faça de uma forma correta e adequada, e equilibrada também. Eu gostaria de aconselhar você, que mesmo que você tenha aprendido de algumas fontes alternativas e diferentes da internet, sempre compartilhe isso com alguém que seja uma pessoa que, de fato, tenha um encargo real pela sua vida. Um líder, um supervisor, um pastor, um bispo, o apóstolo, que você possa sentar e falar, olha, eu ouvi, aprendi isso, mas eu gostaria de saber o que a nossa igreja pensa, como nós vemos essa questão, em relação a todo tipo de assunto. Nós não vamos fugir de nenhum deles, nós queremos, na verdade, trazer esclarecimento na medida que nós podemos também, nem tudo nós sabemos. Mas o ponto procure quem tem encargo pela sua vida. Eu gostaria de encerrar com 2 versos que estão no capítulo 13 de Hebreus. Queria ler o verso 7 e o verso 17. O 7 diz assim:
lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Um pastor aqui, né, pode ser que a palavra ela seja aplicada muito mais à pessoa que acompanha, né, como era a igreja no princípio, né, e hoje ela é bem diferente do que era, na sua dinâmica, na sua atuação, mas pastor é aquele que acompanha, aquele que senta, aquele que come junto à mesa, aquele que aconselha no momento de dificuldade, é aquele que está lá acompanhando nas vitórias, nas lutas e desafios, aquele que está próximo, ensinando, né? Lembre-se dessa pessoa que te falou a palavra de Deus. E o verso 17 que diz assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta por ela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Amém? Que você possa pensar nesse assunto e avaliar se na sua vida você tem buscado essas fontes, tem ouvido alguma coisa que de repente está diferente, está destoando daquilo que você tem aprendido no ambiente espiritual no qual Deus inseriu a sua vida, onde você foi gerado e onde você está crescendo e sendo edificado. Não desmereça esse lugar, não desmereça as pessoas que Deus colocou na tua vida para trazer esse crescimento e essa edificação. Cuidado com as fontes que você bebe e honre a Deus e aqueles que Deus colocou sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. Nos vemos aí na próxima.